Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, chegando pra gente falar de Grêmio 6, Inter de Bebedouro 2, última rodada da Copa São Paulo pro Grêmio. Convenhamos que esse grupo não impôs assim muita dificuldade ao Grêmio, né? 6-0 no Serra Branca, 6-0 no Figueirense, e hoje, pra quem não acompanhou, o Grêmio entrou com um time inteiramente reserva, foi a campo apenas com os suplentes e venceu o Inter de Bebedouro, ou a Inter de Bebedouro, pelo placar de 6-2. Na real, até chegamos a abrir uma larga vantagem, fomos pro intervalo já com uma goleada gigantesca, e aí no segundo tempo trocas foram feitas, entrou o Jardiel, por exemplo, entraram alguns outros titulares, mas para jogar um tempo menor para circular o grupo, o que era algo já projetado, já esperado por parte do técnico Ayrton Fagundes, justamente porque nós entramos na rodada já classificados. Fred Nogueira, 3 gols, ele e Jardiel, centroavante titular, Jardiel, centroavante reserva, Fred, os dois se lavando de fazer gols nessa Copa São Paulo. Falaremos sobre eles a partir de agora nesse vídeo. Eu sou Cristiano Oliveira, se vocês não me conhecem, prazer, bem-vindos ao canal. Se já me conhecem, sabem como é que funciona, deixem o like no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do jogo também. E compartilhem, né? Espalhem esse conteúdo, espalhem esse canal pra gente bater aí nos próximos dias a marca de 35 mil inscritos. Estamos a caminho. Vamos lá, gente. Titulares preservados. Bom, já era imaginado, a Inter de Bebedouro é o pior time do grupo, conseguiu perder tanto pro Figueirense quanto pro Serra Branca e hoje até fez 2 gols no Grêmio no finalzinho, um deles num pênalti um tanto quanto infantil cometido pelo Igor Serrote, que aliás eu acho uma... É o camisa 2, tá? Pra quem não acompanhou e porventura venha assistir o pênalti depois. É um cara que vem ficando um pouco abaixo. O Grêmio sobrou na fase de grupos, fez 18 gols, sofreu apenas 2. Mas o Igor Serrote, que é o lateral direito, camisa 2, ele vem deixando um pouco a desejar, tá? Fora ele, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Ponto positivo, por exemplo, eu tenho achado esse Grêmio, posso até mudar de opinião ao longo da competição, mas por enquanto eu tenho achado esse Grêmio bem treinado, bem distribuído, mesmo guardando as proporções, mesmo deixando muito claro que esse grupo não impôs muita dificuldade, mas também já era imaginado, já era sabido que isso ia acontecer. Querem ver um exemplo? Fred Nogueira hoje fez 3 gols. O Fred Nogueira, que já havia marcado nos outros jogos, ele vem entrando no segundo tempo no lugar do Jardiel e vem marcando, hoje ele começou e fez 3 gols, ele já jogou no profissional do Grêmio. Talvez vocês não lembrem, mas na vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro no Brasileirão passado, o Grêmio tinha vários desfalques, o Soares não jogou, o André eu acho que não tinha chegado ainda, ou chegou, acho que o André até joga aquele jogo, e aí se machuca no segundo tempo, eu não lembro qual era assim a condição, mas acho que o André se machuca, se não me engano, e o Fred Nogueira entra no segundo tempo, e vai mal pra caramba, tem uma atuação assim, horripilante, pavorosa. Óbvio, era só a estreia dele no profissional do Grêmio. Mas é só pra gente ter uma ideia e não olhar pra esse jogo e pensar assim, opa, o cara fez 3 gols, manda subir que ele vai resolver os nossos problemas. Não vai. Não vai. Ele acabou de fazer 20 anos, aliás, hoje é o aniversário dele, faz 20 anos hoje, já fazendo 3 gols no seu aniversário, certamente festa não vai faltar para o glorioso Fred Nogueira, mas ele é um cara que tecnicamente, mesmo com os 3 gols de hoje, dá para ver que tem alguma dificuldade. O Jardiel, que entrou no segundo tempo e fez gol e é o artilheiro do Grêmio na competição, o Jardiel, ele também não é um exímio jogador tecnicamente falando, mas ele está numa fase muito boa, ele se posiciona muito bem, ele é um cara que não inventa muito, que a bola chega e ele finaliza. Eu, se tivesse que apostar, mesmo que o Fred tenha feito 3 gols hoje, eu aposto que o Jardiel vai mais longe do que o Fred. Enfim, é só uma aposta com base em poucos jogos que eu assisti dos dois até agora, tanto na Copa São Paulo quanto na base como um todo. De resto, gente, como eu falei, time totalmente reserva, jogadores alterados em todas as posições, justamente para descansar esse time. O Grêmio jogou na Copa São Paulo. Basicamente, joga num dia, folga 2 e joga no outro, folga 2 e joga no outro. E agora, com os 32 avos de final, enfim, afunilando a competição, isso vai seguir, tá? Hoje o jogo até foi à noite, mas em geral os jogos vêm sendo à tarde, num calor muito forte. Então é óbvio, mesmo que o time, ou que os times sejam jovens, afinal é uma competição sub-20, é evidente que os jogadores precisam em algum momento de uma preservação, até para dar uma descansada, uma acalmada, nesse ritmo forte, ritmo intenso. E foi isso que aconteceu com o Grêmio hoje. Mesmo assim, mesmo preservando,
mais uma vitória sem grandes problemas, enfrentando a equipe mais fraca do grupo, como eu disse, a Inter de Bebedouro, que ficou na lanterna da competição. Agora, gente, os jogos tendem a subir um patamar, subir um nível de dificuldade. Eu duvido que na próxima fase o Grêmio vai conseguir enfrentar alguém e sair goleando de 6-0, 6-2, como fez nessa fase de grupos. É óbvio que os titulares voltam, e aí volta, óbvio, o Arthur pro gol, volta Vieri pra zaga, volta o Araújo pro meio campo, volta o Cheron, que é o camisa 10, volta o Jardiel, Alisson, Gustavo Nunes. Aliás, o Gustavo Nunes vem jogando nessa copinha menos do que pode, tá? Eu, antes da competição, disse que ele era um dos grandes trunfos do Grêmio. Eu acho que ele vem jogando menos do que pode. O Alisson, por exemplo, tem me chamado mais atenção do que o próprio Gustavo Nunes, ou Gustavinho, como ele é chamado na base do Grêmio. Jardiel volta, evidentemente, e o Grêmio na próxima fase, óbvio, terá sua força máxima, porque a partir daí é mata ou morre. É jogo único e é claro que o Grêmio precisa estabelecer o seu foco nessa competição. Tá bom, gente? Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, peço para que vocês deixem um like no vídeo, peço para que vocês compartilhem esse conteúdo para a gente trocar uma ideia, como a gente sempre faz por aqui, né? A respeito do profissional do Grêmio, mas também da base, enquanto o Gauchão não começa, para a gente trocar uma ideia a respeito da Copa São Paulo também, tá? E agora, fase nova, fase de mata ou morre, vamos acompanhar com ainda mais atenção esses caras que vêm sendo destaque, né? O próprio Fred, que deve voltar para a reserva, mas Jardiel, Cheron, João Araújo, Vieri, esse pessoal que pelo menos na primeira fase sobrou para cima de Serra Branca, Figueirense e Inter de Bebedouro. Valeu, gente!